Bom, gente, continuando o vídeo anterior, né, que eu dei uma parada, eu queria continuar o que eu estava falando, né, sobre a necessidade, né, das pessoas se preocuparem, né, com o meio ambiente e tendo como uma referência, né, uma sugestão, né, na verdade, que são aqui os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, da ONU. Então, comecei a falar, por exemplo, cidades e comunidades sustentáveis. Então, eu dei exemplo, né, que as pessoas, né, vão colocar engenheiros, por exemplo, eles precisam defender, né, os seus próprios interesses, né, desde que sejam éticos, desde que sejam íntegros, né, desde que sejam interesses que possam acolher, né, a população em geral. E eu dei exemplo aí, né, da necessidade, né, dos profissionais, né, do ramo fotovoltaico defender lá em Brasília, né, sobre a necessidade de manter os estímulos, ou até mais estimular cada vez mais a geração fotovoltaica, né, devido aí uma das a principal o principal benefício, ao meu ver, né, que é a geração de empregos, porque geração fotovoltaica emprega mais que as demais fontes, né? Então, isso é muito importante, né, ainda mais que existe posicionamentos contra, né, pessoas contra em cima disso, né? Muitas vezes usando argumentos falaciosos, errôneos, dignos de ignorância, tá? Às vezes, não sei se vocês já perceberam, gente falando, isso aí não serve para nada, isso aí é inútil, isso aí é um gasto inútil, mas muitas vezes é fruto de projetos mal feitos, é fruto de algo sem planejamento, tá bom? Existe até um movimento, né, um grupo que tem um canal no YouTube chamado Movimento Solar Livre, em que engloba diversos profissionais, né, que além de falar dos seus benefícios, né, para o público em geral, né, por meio de lives, também eles fazem grupos para se manifestar lá em Brasília, né? E até onde eu sei, felizmente, a maioria dos políticos são favoráveis à manutenção da, da geração distribuída, né? Como uma fonte geradora de emprego, geradora de energia complementar, né? Ainda mais que a geração fotovoltaica está crescendo, embora ainda tenha uma demanda muito reprimida. Por isso a importância de fazer esse tipo de manifestação, tá? Enfim, daqui a pouco eu falo mais sobre a geração fotovoltaica. Consumo e produção responsáveis, né? Podemos pensar, como eu estou fazendo vídeos para alunos, né, para futuros engenheiros de energia, então nada mais relevante falar sobre consumo e produção responsáveis, o que inclui também geração elétrica, né? Embora você veja isso, vai pensar mais em alimentos, recursos naturais em geral, né? Bom, é isso. Eu não vou ficar falando um por um, né? Porque não cabe aqui. Como eu tinha comentado com vocês, um, como falei para vocês, na importância, né, do profissional, né, fazer um movimento de sensibilização, de defesa dos seus próprios interesses, né, desde que sejam íntegros, éticos, etc., né? Aqui eu estou colocando, né, uma resolução que vocês vão ouvir muito falar em várias disciplinas, que é a famosa resolução 482 do ano de 2012, que é o que permitiu o estabelecimento de um novo negócio, né, de uma disrupção, digamos, né, no que tange a geração distribuída no Brasil. Algo que já existia em outros países com outros nomes, né, tem até um termo em inglês, net metering, e que permite o quê? Que a energia elétrica excedente ela pode ser enviada para a rede elétrica, para a concessionária de energia da sociedade. Então, por exemplo, você coloca os módulos fotovoltaicos lá em cima, vamos supor que você fique o dia inteiro fora de casa. Apenas uma pequena parcela da energia gerada vai para a geladeira, por exemplo. Então, aquela energia excedente vai para a rede e você vai reutilizá-lo à noite, por exemplo. Então, permitiu-se a criação de um mercado em que obriga as concessionárias de energia disponibilizar meios, né, para que o consumidor faça isso. De novo, o que é consumidor? É o neologismo de produtor mais consumidor, em que a pessoa, né, a pessoa física, a pessoa jurídica, o que seja, gera a sua própria energia, tendo o excedente direcionado à rede, usando a rede elétrica, né, da concessionária como se fosse uma bateria, um banco de baterias. Tá? E por isso que a concessionária de energia, por força de lei, né, ela cobra uma taxa de disponibilidade. Tá? Para quê? Para que esse dinheiro seja usado para manutenção da rede de distribuição, troca de transformador, manutenção pagamento de salários, etc. Tá? Todo o controle, toda a gestão da energia elétrica.
E vocês podem imaginar, né, a grande vantagem disso, né, que minimiza, né, até evita gastos adicionais com transmissão, né? Por quê? Porque a energia elétrica é gerada muito mais perto de você, tá bom? Então, atualmente, o mercado está atuante principalmente e naquelas soluções que, digamos, né, pode ser que eu esteja falando besteira, né, mas pelo menos na aparência são mais fáceis, que é o quê? O aproveitamento dos telhados. Então, em cidades onde a maior parte da população mora em casas, né, onde tem um número aí não muito grande de pessoas, vamos colocar aí, geralmente é assim, né, quanto maior o número de famílias, a tendência das casas serem maiores, né? Mas no começo, como a solução ainda era mais cara, digamos aí, né, que a resolução foi estabelecida em 2012, teve seus aperfeiçoamentos lá, uma alteração em 2015, assim vai. Eu até vou abrir aqui para vocês a primeira página que aparece aqui é da Agência Nacional de Energia Elétrica, né? Mas também tem uma lei, tal, que tá, se encontra na internet, enfim. Deixa eu ver se aparece melhor aqui. Tá, acho que aqui vai aparecer melhor. Hum. Então é o seguinte, gente. Então, por força de lei, né, no caso uma resolução normativa, possibilitou esse tipo de negócio, o que contribuiu, né, para a abertura de diversos negócios, né, diversas pessoas, né, abriram empresas, né, elaboração de projetos, né, projetos elétricos, análise de viabilidade econômica e contato junto com a concessionária de energia. Mas cai naquele negócio de novo, a pessoa tem que ter a habilidade de convencer o cliente de que aquilo é sério, de que aquilo ele vale a pena. Porque ninguém vai instalar por instalar, visto que é uma solução cara ainda para muitas pessoas, visto que a tendência é a grande maioria das soluções fotovoltaicas serem instaladas graças a financiamentos bancários. Né? No meu caso, foi instalado graças a um financiamento, junto ao banco ao qual tenho conta. Então, devemos aproveitar o momento, né? Atualmente, que eu estou fazendo vídeo, o financiamento está com juros mais baixos. E muitas vezes esse investimento, né, mesmo com esses juros aí mais baixos, vocês encontram aí financiamento com 0,95% ao mês, por exemplo, é muito mais compensador instalar essas placas do que até mesmo colocar dinheiro na poupança, algum fundo de investimento e assim por diante. Tá? Então, é um investimento. Sabe-se, né, que muitas vezes o investimento, né, retornado ao período, aí depender do financiamento, né, vamos pensar principalmente em que tem já dinheiro na mão. O retorno se dá em pelo menos uns 3 anos. Vamos colocar de 3 a 5 anos, dependendo do projeto e dependendo da forma de financiar. Mas os módulos fotovoltaicos, eles têm uma garantia de 25 anos, inversor de 12 anos. Então, mesmo que mais para frente, a longo prazo, o mercado já esteja consolidado, não tem jeito. Sempre vai ter gente interessada em adquirir novos módulos cada vez mais eficientes. Aí tem o mercado ainda reprimido, mas a médio prazo vai surgir dos filmes finos, onde você pode permitir colocar módulos até mesmo na carroceria dos veículos, tá? Ou em qualquer outra aplicação em que você julgar necessário, podendo aproveitar até mesmo fachada de prédios, como vocês viram aí no vídeo anterior, tá? Embora seja ainda mais caro e com um rendimento mais baixo. Então, onde eu quero chegar? As pessoas que estão trabalhando em cima de projetos fotovoltaicos, né, atualmente estão atendendo uma demanda reprimida, né? No começo, né, o mercado foi mais voltado para grandes geradores, e quer dizer, grandes geradores por consequência, mas quer dizer grandes consumidores, que são o quê? Mansões, casas de alto padrão, onde o custo do projeto aí pode sair em torno de, no mínimo, R$ 20.000, né? Mas com o tempo, né, as placas foram ficando mais baratas, então foi entendido aquele mercado onde as pessoas podem pagar no mínimo 10 mil. Né? Depois, no mínimo 8 mil. Porque surgiu aí os microinversores. No meu caso, o que eu tenho aqui em casa é um microinversor. Tá? Tem lá uma classificação que é microinversor, que é inversor, peço desculpa, eu não sei, mas não é o caso aqui dessa disciplina. Mas à medida que vai tendo, surgindo avanços tecnológicos e até equipamentos assim, miniatura, né, em comparação aos equipamentos mais antigos, né, vai entrando em mercados cada vez mais interessantes, a meu ver. Inclusive, existem aí programas, né, habitacionais, né, população de baixa renda que usa aí aquecimento solar de água para o banho e, quem sabe, no futuro próximo, módulos fotovoltaicos.
Também por quê? Porque vocês vão ver mais para frente, em várias disciplinas da área elétrica, e que compensa, inclusive por parte da concessionária de energia elétrica, como a Energisa, por exemplo, compensa fazer investimento em casas populares dessa forma. Por quê? Porque a maior parte da... Atualmente, né, a tendência, o consumo horário de ponta, não horário de ponta, mas o consumo máximo, a tendência a ser mais durante o dia. É uma vantagem, né? Por quê? Porque a geração fotovoltaica, é lógico, ocorre só durante o dia. E se coincidir geração versus o consumo, os investimentos por parte da concessionária de energia elétrica tornam-se cada vez mais baratos. Mais para frente vocês vão descobrir isso por quê. Tá? Então é uma grande vantagem aquela situação em que a geração esteja mais um perfil bem próximo do consumo. Tá? E é claro que tem que dar prioridade àquela geração elétrica e que tem esse perfil, tá? Uma geração mais próxima do consumo. Na época dos nossos pais, quer dizer, dos pais de vocês, né, que é, vamos dizer, que mais ou menos é da a minha idade, né, porque talvez eu tenha idade para ser quase o pai de vocês, praticamente, né? Eu falo isso porque eu já tive uma aluna um tempo atrás aí que o pai dela tem minha idade. Consumia muita energia elétrica na iluminação, porque usava-se lâmpadas incandescentes. Então, a lâmpada incandescente, cuja potência era de 100 watts, ele tem a mesma luminescência do que uma lâmpada LED, uma lâmpada incandescente de 100 watts, equivalente a uma lâmpada de 10 watts de LED, ou 20 watts fluorescente. Né? Vocês entendem o que eu estou falando? Então, assim, a tendência é consumir cada vez menos com luz, mas consumir mais com ar-condicionado. Tá? Porque os aparelhos estão ficando mais baratos e as pessoas estão correndo atrás. Além da questão dos aparelhos serem cada vez mais eficientes. Então, há uma procura cada vez maior, né, por aparelhos cada vez mais eficientes, inclusive aqueles aparelhos que até então poucas pessoas procuravam. E aí também a vantagem de investir em geração própria. Por que eu falo isso? A pessoa se sente cada vez mais com vontade de adquirir produtos elétricos, inclusive aqueles produtos mais caros. Eu estou falando isso por quê? Na minha pós-graduação, cheguei a conhecer alemães, né, estudantes alemães, que chegaram a falar: eu nunca senti tanto frio como senti no inverno brasileiro. Mas eu estou falando inverno, é frio dentro de casa, porque na Alemanha é normal que as casas tenham calefação. Como o inverno do Brasil não é tão rigoroso e como, digamos, vamos ser sinceros, o inverno no Brasil, nem todo inverno é frio, às vezes tem lá uns veranicos dentro do inverno, o brasileiro se sentiu desestimulado a investir em calefação, visto que é investimento alto e também consumo de energia é muito alto. Então, o fato de instalar módulos fotovoltaicos, pelo fato de você praticamente não gastar mais com energia elétrica, falo praticamente porque não é assim também, né? Como vai gastar bem menos energia elétrica, principalmente depois de amortizar o investimento, então a pessoa vai começar a correr atrás, por exemplo, de aquecedores elétricos, né? Mesmo que use periodicamente, mesmo que a maior parte do tempo fique encostado no canto da casa, né? Mas no momento de pico, né? Vai usar um aquecedor elétrico, algo assim para principalmente para ajudar a pessoa a dormir. No Brasil, por exemplo, não existe boiler elétrico, que seria o tanque com resistência elétrica que pode substituir o chuveiro elétrico. Por quê? Porque as temperaturas médias no Brasil não são tão baixas para usar um boiler elétrico. Mas, assim, tem situações, por exemplo, um dia aí que está muito, muito frio, que o chuveiro elétrico não dá conta, e é bom usar algo complementar. Por exemplo, boiler, depois vocês procuram, boiler elétrico, que é como se fosse uma caldeira, mas é elétrica. Né? Tem outros artifícios aí, né, como aquecedor a gás, né? Não vou falar sobre isso nesse caso aqui. Mas o que importa é o engenheiro, né, apontar soluções mais adequadas, é fazer cálculo, análise de viabilidade econômica para ver se compensa colocar um boiler elétrico ou um aquecedor a gás. Enfim, né? Mas, assim, existe, né, tal do cooktop de indução eletromagnética, tá? Indução eletromagnética, que é como se fosse um fogão elétrico, tá? Que substitui o gás. Ainda mais, né, que eu, por exemplo, ontem comprei um botijão de gás para eu tive que pagar R$ 98, talvez porque o gás acabou depois das 9 da noite. Então, o fato de usar eletricidade
ele evita alguns inconvenientes, né? Vamos explorar as vantagens, né? Então, com o tempo, eu imagino né, tenho esperança que vai aumentar, né, a aquisição de cooktops, né, fogões elétricos, né, e aos poucos substituir o gás pela eletricidade, e como também já está ocorrendo aos poucos, a substituição dos carros a gasolina, carros a diesel, desculpa, carros movidos a veículos, né, com motor de combustão interna em geral, por carros elétricos, embora ainda seja uma tecnologia muito cara, digamos, economicamente proibitiva para brasileiros. Mas onde eu quero chegar? Algumas dessas tecnologias, como os carros elétricos e suas baterias, a tendência é o preço cair. Ainda mais que o que é mais caro no carro elétrico é, sem dúvida, a bateria. Digamos aí, 80% do custo do carro elétrico é bateria. Por isso que é triplo, quádruplo do preço em comparação aos carros movidos a combustíveis convencionais, né? Então, assim, as pessoas vão se sentir mais estimuladas em consumir mais energia elétrica adquirindo o quê? Boiler elétrico, aquecedor elétrico para calefação, fogão elétrico, e a longo prazo carro elétrico. Só que para isso, né, precisa-se de profissionais para refazer, né, o sistema elétrico, colocar, por exemplo, disjuntores mais robustos, trocar fiação elétrica e assim por diante. Quem faz isso? Aí vai depender. E outra coisa também, carro elétrico vai necessitar de projetos de eletropostos, aí aumentar aí a demanda de energia elétrica nas redes já existentes, tá? Trocar transformadores, enfim. Então, por exemplo, quem vai refazer o sistema elétrico de uma casa? Se a demanda de energia for pequena, muitas vezes pode ser um técnico em eletricidade, tá? Um técnico elétrico, em que vai saber qual é a bitola da fiação elétrica, modelo de disjuntor, que é algo que os leigos não vão saber. Eu, como engenheiro mecânico, eu tive uma matéria de instalações elétricas na minha graduação, então eu tenho alguma noção. Mas a vivência eu não tenho. Como falo vivência? A experiência, o dia a dia. Às vezes é aquele conhecimento assim, as melhores marcas de fio, de disjuntor, a forma de instalar, não vai ser o que eu vou fazer. Eu vou pedir para alguém que faça porque já tem uma experiência. Né? Espero que não seja aquela pessoa, né, que é o fuçador, que é o curioso. Não estou querendo saber de curioso, quero saber de gente experiente. Se for para pegar gente curiosa, eu mesmo faço. Né? Então, assim, por exemplo, instalar módulos fotovoltaicos. Pelo fato de eu dar aula de algumas disciplinas de energias renováveis, já teve gente que achou por ignorância, né? Que eu, Antônio, posso instalar. Não, eu chamei uma empresa que fez o contato junto com a Energisa, fez o projeto elétrico, pediu para alguém instalar, porque tem a questão do tato, da vivência, da experiência, tá? Porque isso, com certeza, fez curso de instalação, curso de projeto, embora projeto talvez possa até fazer, né? Mas tem os detalhes, né? Que é por meio de curso e também por meio da experiência. Embora 5, 6 anos atrás esse mercado era praticamente inexistente. Então, os pioneiros tiveram que aprender na marra. Mas isso, qualquer atividade humana, isso é natural. Né? Quando surge um mercado novo, no começo nós apanhamos, depois aprimoramos. Isso é natural. Então, a importância, por exemplo, alguém ter lá algo, depois de formar, né, dependente do curso, né, cadastro junto ao CREA ou o CRT. Daqui a pouco falou a diferença entre os dois. CREA eu já falei para vocês, né? Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. CRT é Conselho Regional de Técnicos. Tá? Tem uma discórdia no meio, nesse caminho aí. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Então, de novo, as pessoas vão se sentir estimuladas a adquirir novos produtos, consumir mais energia elétrica e vão ver aí as vantagens. Né? Por exemplo, eu mesmo tive que comprar botijão de gás porque acabou o gás no meio do caminho. Alguém vai falar, mas se tiver fogo elétrico num dia de blackout aí, você não vai fazer comida. É verdade. Mas tem gente que acha perigoso ter um botijão de gás no meio da cozinha. Né? Mas, enfim, não vou ficar falando das vantagens e desvantagens de cada um, não. Então, o vídeo fica muito longo. Mas, claro, que vai precisar refazer a ligação elétrica, furar a parede, colocar tomadas mais robustas e assim por diante. Né? Então, para tudo tem o outro lado, né?
Então, é o seguinte, vou compartilhar algumas informações aqui, né? Eu só vou compartilhar um PDF, tá, da lei, tá, da resolução, né? Número 482 de 2012. Então, gente, de novo, o engenheiro tem que ser um pouco de advogado para tentar convencer, fazer uma política. Quando eu falo política, não é política partidária, uma política junto com as outras pessoas em que você pode convencê-los de que aquilo vale a pena, de que aquilo é capaz e eficaz. É a mesma coisa, por exemplo, quem atua no setor sucroenergético. Existe um lobby para defender o etanol lá em Brasília. Tá? Mesma coisa. Bom? Então, uma resolução, uma lei como essa, né, escrita dessa forma aqui, que ele mostra por detalhes como é que funciona o processo. Tá? Aqui está cheio de riscos, porque houve atualizações. A mais moderna, por exemplo, agora é 687 de 687 de 2015, que teve alguns aperfeiçoamentos, alguns melhoramentos, né, visando estimular ainda mais o negócio. De novo, por que tem alguns políticos, algumas pessoas que são contra isso? Porque eles alegam que a geração elétrica, desta forma, ela é subsidiada, isto é, alguém está pagando para o outro fazer. Porque eu já falei nos vídeos atrás aí, o que são subsídios. Que muitas vezes eu sou crítico aos subsídios, mas essa é outra história. Mas o que acontece? A geração fotovoltaica está gerando muitos empregos, tanto para engenheiros, quanto para tecnólogos, quanto para técnicos, tá? Que atuam em projetos e montagens. E mesmo, de novo, e mesmo que os equipamentos sejam principalmente importados, os benefícios são muito grandes. Então, por isso que sou a favor da manutenção das resoluções como elas estão agora. Tá? E que mais? Então, os alegam, né, por exemplo, que o mais pobre paga para o mais rico ter módulos fotovoltaicos. Só que os módulos fotovoltaicos, elas são democráticos, elas podem ser usadas por qualquer um, desde o mais rico até o mais pobre. Quem, por exemplo, tem casas populadas, por meio dessas placas, então adquire a casa que já vem com as placas. No Mato Grosso do Sul mesmo já tem programas de casa popular, onde a pessoa adquire a casa já com um aquecedor solar de água para o banho. E vocês sabem que boa parte da energia elétrica consumida pelos brasileiros é para o banho, chuveiro, tá bom? Então, o que mais? A vantagem, né, de você usar menos o chuveiro, assim, a vantagem de usar menos o chuveiro elétrico, usando energia elétrica de forma convencional, é que o gasto social o gasto social é menor. Eu falo isso, né? Tem umas disciplinas que eu falo sobre custo social. O que é o custo social? A sociedade investe em geração, transmissão e distribuição de energia elétrica para alimentar um chuveiro que custa no mínimo 40, 50 reais. Um chuveirinho tipo Corona da vida, Lorenzetti, do mais barato aqui de plástico. Né? Onde eu quero chegar? O chuveiro é barato, a instalação é simples, é um serviço mais simples dos eletricistas. Mas para gerar energia elétrica, desde a usina hidrelétrica ficar lá no fim do mundo até o consumidor final, houve investimento muito grande. Então, tem um investimento muito alto para fazer isso. E se você instalar módulos fotovoltaicos, o investimento diminui. Desculpa, o gasto social, digamos que o gasto social diminui, mesmo que seja uma solução muito mais cara para o consumidor final a curto prazo, porque a longo prazo sempre vai ter resultados. Tá bom? E uma coisa muito importante, eu falo dos benefícios sociais, mas tem situações que não tem como. Olha só que caso absurdo. Vocês percebem que apenas poucas casas, Brasil afora, tem aquecedor solar de água para o banho? Que são aquelas caixas, parece caixa metálica com vidro em cima, que tem lá uns tanques, né, que chama boiler, que fica lá em cima do telhado. Gente, aquilo é caro. Mas mais caro ainda é fazer instalação hidráulica, é furar a parede, colocar tubo, reformar o banheiro. Experiência própria. É só eu e minha esposa, 2 pessoas. Então vocês pensam, o investimento seria barato. Mas no final das contas, né, nos dias, estou fazendo esse vídeo em 2011. Eu peguei 2 orçamentos lá para 2015, 14 por aí, acho que 2013, 2014, que eu peguei dois orçamentos. Um era de R$ 4.000, outro era de R$ 7.000. No final das contas, vi que seria inviável, porque muitas vezes os investimentos, qualquer investimento a gente pensa no retorno do investimento. Se for um retorno de 3, 4, 5, vamos colocar aí até no máximo 5 anos,
na minha opinião, até 5 anos vale muito a pena e não precisa pensar 2 vezes, faça. Mas eu fiz os cálculos no caso aí, né, de aquecedor solar de água para o banho, o retorno do investimento tem 40, 50 anos. Claro que não vai valer a pena, porque nós devemos pensar que qualquer equipamento que a gente coloque tem que colocar uma garantia de no máximo 25 anos. Além dos imprevistos que pode acontecer, custos adicionais que podem acontecer. Então, por isso que muitas vezes você só vê colocar esses aquecedores solares de água para o banho em mansões e grandes instalações, casas enormes, quando a casa está sendo construída. Porque depois de construir, minha opinião, não vale a pena. E aí que o engenheiro tem que ter essa consciência. Tá? Por exemplo, eu tenho um carro popular, motor flex. Será que compensa eu trocar esse carro popular por um carro elétrico agora? Aí tem que fazer as contas. Que contas? O custo de aquisição, se eu pegar financiamento bancário, taxa de juros, os custos para mantê-lo, né? Será que vale a pena? Aí não vou entrar em detalhes aqui, mas tem uma disciplina chamada Novas Tecnologias para a Transformação de Energia, que eu falo sobre isso com vários detalhes. Bom? Que mais? Parar um pouco aqui para descansar a boca. O engenheiro tem que ouvir o cliente. Como assim? O cliente, ele vai ouvir falar de alguém. Eu coloquei esses módulos fotovoltaicos na minha casa, no meu comércio, né, no meu serviço. Tá valendo muito a pena. Porque o que antes eu gastava R$1.000, agora gasto 100. Pô, que diferença, né? Por R$900 por mês nesse exemplo, show de bola. Então, a grande dificuldade é qual empresa que eu vou entrar em contato? Eu mesmo, como professor de ex-alunos que estão abrindo empresas para esse fim, para mim é difícil. Tá? Por exemplo, uma cidade que tem lá mais de 20 empresas, vamos supor, dessas 20 empresas, no mínimo 5 são de ex-alunos. Qual que eu vou atender? Vou dar prioridade a ex-alunos? Pode ser, pode não ser. É difícil porque é um mercado novo. Não é como, por exemplo, restaurante que você entra lá no Google, você faz a busca, restaurante, hotéis, enfim, né? Que tem lá as estrelinhas, que vai nota de 0 a 5. Não é como você entra no Mercado Livre, você vê lá um monte de produtos iguais no mesmo preço, aí você vai recorrer ao quê? As pontuações, né? As pontuações que os clientes anteriores deram, né, para aquele serviço, né, para aquela aquisição do produto. Então, como é um serviço novo, muitas vezes a gente tem dificuldade, qual que eu vou correr atrás? É fazer orçamento, buscar, sei lá, 3, 4, 5 orçamentos, ok. Acho que é a primeira coisa que a pessoa vai pensar, mas tem que atentar também a qualidade, né? Não adianta fazer lá um serviço que vai oferecer um valor mais barato e no final das contas, né, ficar ruim. É por isso que talvez algumas pessoas não tenham gostado da geração fotovoltaica, né, por causa de um serviço mal feito. Tá? Essa é a realidade. Então, assim, ouvir, saber, né, o que os clientes anteriores acham, né, daquela empresa. Aí tá. Aí foi contratado uma empresa, instalou, faz toda a solução, isso foi instalado na minha casa, eu recomendo. Tá? O serviço foi muito bem feito, parabéns, e que continue assim. Tá? E mais uma coisa muito importante, por que instalar módulos fotovoltaicos na minha casa ou no meu serviço? Para economizar energia elétrica. Ok, então as empresas, né, sempre tomam como base o histórico de consumo de no mínimo 1 ano. Né, para ter uma noção, né, porque depende muito de cada perfil. Nas residências, é mais comum atualmente, nos dias de hoje, ter um consumo maior no verão e menor no inverno, devido ao uso do ar-condicionado. Mas no futuro, mais para frente, pode ser que as pessoas corram atrás de calefação, embora a procura por ar-condicionado é imensamente maior, mas que procure também calefação e que altere um pouco o perfil de consumo. E ainda mais, né, que atualmente estão surgindo alguns aparelhos de tecnologia inverter, que permite o quê? A economia, uma maior economia de energia. E também tem alguns aparelhos que têm função aquecimento também. E então, aí pega-se o histórico, mas aí o próprio cliente pode chegar lá para a pessoa, para o responsável do projeto e falar: eu pretendo ampliar minha casa
porque eu pretendo ter filhos. Eu, por exemplo, sou casado há 10 anos, mas não tenho filhos. Mas e se tiver um casal de gêmeos? Né? O consumo geralmente o consumo com certeza vai aumentar. E aí, nada impede a vantagem da geração fotovoltaica, mais uma vez, porque ela é modular. Por isso que lá, módulos fotovoltaicos, né? Modular. Qual é a vantagem de ser modular? Você pode colocar mais módulos sem começar do zero. Como assim? Tudo bem, você vai ter que trocar o inversor, tem que colocar um inversor maior. Mas aqueles módulos antigos podem continuar lá. Tá? Ou trocar, né? Pegar aqueles módulos anteriores, né? E fazer lá uma barganha, fazer, em vez de comprar outros, fazer uma troca. Nada impede. Mas, enfim, você pode ampliar a geração fotovoltaica sem enormes custos, né? Porque a instalação elétrica já está feita, está pronta. É só ampliar. E tem o seguinte, você tem que o responsável, né, por exemplo, o engenheiro tem que ouvir o cliente. Aí o cliente vai falar, eu pretendo ampliar, tudo bem, faz o cálculo e vê lá quantos módulos, porque a grande maioria da população que adquire esses módulos são leigos, não sabe o que é módulo fotovoltaico, não sabe para que serve inversor, não sabe o que é o stringer e assim por diante. Tá? E desde que faz projeto dentro da legislação correta, porque infelizmente observamos aí irregularidades, principalmente por parte de pessoas que não entraram em contato com as empresas concessionárias. Já ouvi casos, por exemplo, de alguém comprar módulo fotovoltaico inversor por conta própria, sei lá, no Mercado Livre, por exemplo, vamos supor, eu compro os equipamentos lá, e está ali por si só. Aí eu vi até uma história, né, que um professor me contou que teve uma cidade do Mato Grosso do Sul que uma pessoa instalou numa casa mais antiga, né, cujo relógio de luz é aquele mecânico, que é um disco girando. E aí, com a geração fotovoltaica, o disco ela começou a girar ao contrário. Né? Por quê? Porque é aqueles momentos que está fornecendo energia elétrica para a rede e não ao contrário. Né? Então, de novo, né, uma tecnologia disruptiva, né, porque até então nós sempre recebíamos, era só no sentido, agora tem os dois sentidos. Você pode receber, mas também você pode enviar para a rede elétrica. Né? E aí, nesse caso que eu falei para vocês, há um risco enorme do cara sofrer até uma sanção, né? Por quê? Porque, primeiro, é proibido. A concessionária de energia tem que saber. Agora, imagine uma pessoa lá, da concessionária, chegar naquele relógio de luz e o disco girando o contrário. Cara, vai estranhar. Mesmo que o cara não saiba, vai estranhar, vai entrar em contato com a concessionária, vai conversar com o engenheiro, vai falar, ó, se está girando ao contrário, é porque está... Se está girando ao contrário, é porque nós estamos recebendo essa energia elétrica. E na rede elétrica é pior que gera até uma descompensação, né? Porque é como se estivesse colocando um produto em um sistema e o responsável pelo sistema não saber por que isso está acontecendo. É a mesma coisa, por exemplo, no supermercado. O gerente do supermercado não saber que está entrando um monte de produtos, né? E depois você vê, mas por que o estoque está cheio? Porque alguém colocou vários produtos sem ele saber. Só que no caso da energia elétrica é algo muito mais complexo, que interfere na qualidade do produto, né? Tensão, corrente, aí vai ver uma sobretensão aí, não sabe por que está acontecendo. Então, por isso que é proibido fazer um tipo de instalação por conta sem entrar em contato com a concessionária. Tem que ser feito por alguém que tenha lá a carteirinha do CREA ou do CRT. Tá? Eu prometo que daqui a pouco falo das desavenças entre os dois. Então é isso. Então o engenheiro tem que ouvir o cliente vai falar, não, pega lá o histórico de consumo, não pretendo mudar. Eu vou ampliar a minha casa, vai ter mais gente morando na minha casa, então vou aumentar o consumo. Então tem que ter uma noção, né? É um pouco mais difícil, admito, mas tem que ter um pouco de noção de quantas placas a mais do que o normal vou colocar, tá bom? Até coloquei aqui autossuficiências e seus efeitos positivos. Já falei de alguma forma, né? Por quê? Por que instalar módulos fotovoltaicos? Para proteger, né, do alto custo da energia elétrica, ainda mais que tem a questão das bandeiras tarifárias. Porque a bandeira tarifária só vai impactar em cima daquela energia elétrica adicional, né, até onde eu sei, né, aquela energia que faltou. Né? E que mais? O engenheiro, né, tem que ter uma inteligência, tem que ter uma habilidade para desenvolver negócios novos. Onde eu quero chegar?
Existe um mercado, por exemplo, pensando no meio ambiente, embora ainda muito fraco, não existe ainda uma associação nacional, estaduais, né, que defenda os interesses dos briquetes. Bom, o intuito não era entrar em detalhes aqui agora, né? Mas já que eu comecei a falar, eu vou falar para vocês. O que é um briquete? Briquete é uma biomassa transformada. Ela é uma biomassa compactada proveniente de material residual, como, por exemplo, resíduo de poda. Então, existe toda uma solução tecnológica que permite triturar, secar resíduos e depois compactá-los, tornando ele uma alternativa à lenha. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas tem disciplinas que eu ou outros professores falamos sobre as vantagens desses briquetes em comparação à lenha, em comparação até mesmo ao carvão vegetal. Então, você pode pegar resíduo de poda triturado, algum resíduo industrial, cascas. Por exemplo, eu mesmo tive a oportunidade de visitar uma fábrica de briquetes lá em Belém, capital do Pará, que usa casca de açaí. Tá? Então, aqui briquetes, né? Só para mostrar as fotos. São esses blocos, né? Que é biomassa triturada, seca e compactada, que pode ser usada para fim de aquecimento. É muito comum em alguns lugares usá-lo, né, em pizzarias. Bom? Então usa-se em pizzarias, e aí aproveitando, né, uma matéria-prima que é gratuita, né, que é uma matéria-prima residual. Em Dourados, infelizmente, até onde eu sei, não existe nenhuma empresa que faz briquetes, então dependendo da situação, você tem que, é um mercado potencial, né? Agora eu falo para vocês o que aconteceu em Campo Grande, por exemplo. Eu tive a oportunidade de conhecer uma fábrica que felizmente não existe mais, né, em Campo Grande, de um investidor, não era nem engenheiro o cara é, investidor, em que ele viu que é um, bom, pelo que me contou para mim, realmente foi um ótimo negócio, tanto que teve o retorno do investimento em 1 ano e meio, que é bastante tentador. Muito bom, por sinal. Aí depois o cara, depois que fez o investimento dele, amortizou, ele passou para frente esse negócio. Tá? Então, o que aconteceu? Campo Grande, né, todo mundo sabe, uma cidade de mais de 900 mil habitantes, né, e tem bastante resíduo de poda. É um grande passivo ambiental, porque é uma grande encrenca para as zonas urbanas, especialmente cidades grandes. Primeiro, porque se for seguir a risca, o gerador do resíduo ele tem que deslocar esse resíduo para o local apropriado, que muitas vezes está longe de onde gerou. Então, gasta com combustível, gasta com manutenção dos veículos, e assim vai, né? O custo da mão de obra, cidades com trânsito, congestionamentos, etc. Então, ao todo um gasto para transportar o produto até o local destinado para tal. Isso se a cidade, qualquer cidade grande no Brasil tiver um local apto a isso, que eu duvido. Porque tem gente despejando em qualquer lugar, terreno baldio, aí junta escorpião, barata, o resto vocês sabem. Então, a vantagem desses briquetes é que diminui, até mesmo evita, esse risco à saúde das pessoas, né? A proliferação de baratas e escorpiões. Né? Não vou nem dizer para vocês os problemas dos escorpiões. E aí é o seguinte, você pega esse resíduo, tritura, seca, compacta, forma esses briquetes, e a vantagem desses briquetes é que eles não atraem escorpiões, não atraem baratas. Além do fato que ocupa muito menos espaço do que a lenha. Mas vou falar de novo desse negócio de Campo Grande. Foi instalada uma fábrica em que foi adquiridos vários equipamentos. Depois de 1 ano e meio, o cara teve lá o investimento amortizado e mais um pouco passou o negócio para frente. Só que os equipamentos para fábricas de brinquedos, eles exigem certa atenção, né? Porque, gente, uma coisa muito importante, manutenção. É algo que módulos fotovoltaicos dificilmente se fala em manutenção, porque manutenção mais mesmo é ficar jogando água, limpar os módulos fotovoltaicos. Mas em época de chuva, né, a própria chuva lava as placas, né? É sempre bom ter as placas limpas. Mas no caso dos briquetes, né, tem equipamentos, né, que sofrem com desgaste, que no caso abrasão e compressão. Então, sempre tem paradas constantes para fazer manutenção, troca de peças, de componentes. Isso é normal. Mesmo que tenha se gasto, desculpa, tenha que pagar, né, pela manutenção, compensa investir na produção de briquetes.
De certa forma, ele é até mais barato do que a lenha. Em cidade pequena não, mas em cidade grande sim. Tá? Onde eu quero chegar? Agora a questão, Dourados é uma cidade grande, mas é uma cidade pequena. Aí tem que fazer uma análise de viabilidade econômica para ver se vale a pena realmente abrir uma fábrica de brinquedos em Dourados. Mas tem algumas cidades onde o negócio, venda de brinquedo é essencial. Por exemplo, nos shoppings é proibido armazenar lenha. Não pode armazenar lenha na praça de alimentação, mas você pode armazenar sacos de briquetes dentro do estabelecimento. Porque eu já vou dizer uma coisa, vamos supor, 20 quilos de briquete fornece o mesmo poder calorífico que algo como 60 quilos de lenha. 3 vezes mais, já é uma vantagem. Por isso que eu estou falando sobre isso aqui. Mas por que eu estou falando de briquete e introdução à engenharia? A preocupação acerca da manutenção. Porque essa empresa de Campo Grande que eu estou falando tanto, ela fechou devido à falta de cuidado no que tange a manutenção, especialmente motores elétricos. O cara falou para mim, ó, nós tivemos que gastar R$ 7.000 a mais por causa de motor elétrico que já estava dando problema e nós só descobrimos quando ele queimou. Então, antes de queimar, antes de dar o colapso, ele estava consumindo mais energia elétrica do que o normal. Então, a vantagem do engenheiro de energia, até mesmo do engenheiro mecânico e engenheiro de produção, é que ele tem subsídios, ele tem conhecimento, know-how, para fazer um projeto de manutenção. Manutenção preditiva, preventiva e corretiva. Mais para frente, algumas disciplinas, vocês vão ver com mais detalhes o que é manutenção preditiva, preventiva e corretiva. Então, falta alguma pessoa com um certo conhecimento, expertise, que muitas vezes são engenheiros, para que mantenha os negócios de pé, para que os custos com manutenção não sejam tão altos. Como falei lá, teve que gastar R$ 7.000 a mais de energia elétrica em um mês por causa de um motor elétrico de grande porte trifásico que começou a dar problema. O que seria R$ 7.000? Salário de um mês, 2 meses de engenheiro. Vamos supor, de um mês de um engenheiro, não vou dizer engenheiro sênior, mas engenheiro com certo conhecimento, ou de 2 meses de engenheiro júnior. Talvez até mesmo 1 mês e meio. E estou investindo em mão de obra qualificada, permite a manutenção dos empregos e do resto, né? Manutenção do negócio. E ainda mais aqui nesse caso dessa fábrica de brinquedos de Campo Grande, ele estava fornecendo praticamente apenas para indústrias que se adaptaram para receber briquete. Aí imagina, não podemos mais fornecer porque a empresa faliu. E agora? Né? É questão de confiança também, tá bom? E aí tem o negócio dos pellets, aí é outra história também, mas pellets são a mesma coisa que briquetes, só que tamanho bem menor, tá? Que eles têm lá algumas vantagens em cima dos briquetes, é a questão da automação, né, que é algo que briquete não dá para automatizar, mas tem várias indústrias aí Brasil afora que já estão usando pellets como combustível, né, substituição até mesmo óleo combustível, mineral, até mesmo a lenha, né, porque a lenha ela tem alguns inconvenientes, apesar de ser barato, mas ela tem alguns inconvenientes, tá? Não vou entrar em detalhes aqui. Então, o engenheiro tem que ser ambicioso, tem que ser inteligente para desenvolver negócios novos, mesmo que sejam coisas já existentes. Em São Paulo já tem, então vou ver se dá para colocar em Dourados. Esses são os pellets. Tá bom? E também defender esse negócio junto ao poder público, porque muitas vezes é um negócio que depende de apoio e subsídio governamental. Então, por exemplo, um negócio que não é viável economicamente por si só, então recomenda-se abrir cooperativas. Cooperativa, até onde você não paga IPTU, tem alguns benefícios por trás, né? Por quê? Porque tem o apelo mais social. É a mesma coisa, por exemplo, né, programa de reciclagem. Tem algumas cidades em que é inviável separar vidro. Mas aí se instalar uma ONG, uma empresa, uma ONG, né, que mexe com recicláveis, né, então pode se tornar o vidro viável. Por exemplo, resíduos de eletrônicos, resíduo de construção e demolição e assim por diante. Tá bom? Então, eu falo para você que o engenheiro ele tem que realizar projetos diversos, tem que fazer análise de viabilidade econômica, ter conhecimento em cima da parte financeira, né, como também ter um sólido conhecimento em manutenção.
tá? Porque muitas vezes a falta de manutenção contribui para a falência de um negócio. Tá? E todos os impactos negativos que pode gerar, como por exemplo, desemprego. O que mais? Vou parar essa parte aqui. Deixa eu fechar aqui. Às vezes eu dou uma parada também, né? Porque eu sei como é cansativo ficar prestando atenção, tal. A minha boca, isso vocês viram colocando o copo na boca toda hora, né? Para dar minha boca ficar seca. Quer ver eu vi uma notícia hoje, no dia que eu estou fazendo esse vídeo. Não sei se vocês sabem, né? A produção de aço no Brasil é uma das mais limpas do mundo, porque é um dos poucos países, talvez o único, que usa carvão vegetal. Então, o Brasil é o maior produtor mundial de carvão vegetal. E tem uma notícia aqui: Volvo vai produzir veículos com aço livre de combustíveis fósseis. Por quê? Para produzir aço, o principal combustível é carvão mineral. Só que no Brasil, além de usa uma mistura de mineral com vegetal. Eles não entram em detalhes aqui, mas eles falam que há uma intenção no futuro próximo de usar aço apenas usando combustíveis renováveis. Por exemplo, usando carvão vegetal, usando hidrogênio renovável, enfim, eletricidade renovável. É uma tendência, por quê? Porque algumas empresas, como por exemplo a Natura, né, estão investindo mais em embalagens, em produtos que tem uma pegada, menor pegada ambiental, que gera um menor passivo ambiental. Fala muito em emissões de carbono, por exemplo, consumo de água, consumo de recursos naturais. Tá? Mesmo que esses produtos sejam ainda mais caros em geral, mas tem a questão do marketing. Tá? Então, às vezes, se a diferença for muito pequena, o consumidor acaba, em geral, aceitando. Né? Por exemplo, a Coca-Cola já está adquirindo plásticos de origem, parcialmente, né, de origem vegetal, né? Então pode pegar o etanol da cana para produzir etileno, para depois produzir politereftalato de etileno, ou o PET, né? Polietileno tereftalato, mesma coisa. Tá bom? E novos negócios estão surgindo, né? Encontrei aqui uma propaganda dessa empresa aqui, que, pelo que eu vi aqui, né, ela comercializa no brakes, baterias, etc., mas que já está comercializando uma solução de um conjunto de módulos fotovoltaicos, inversores e banco de baterias. A vantagem do banco de baterias nesse sistema aí é que você pode instalar em locais mais distantes, onde a rede elétrica não chega, onde a concessionária não chega, como, por exemplo, fazendas, locais isolados. Né? Isso é interessante por quê? Porque com o passar do tempo, as baterias estão ficando cada vez mais baratas, o que possibilita o quê? A queda do preço do carro elétrico, que eu falei anteriormente, acho que no vídeo anterior, se não me engano, que os carros elétricos ainda são muito caros devido ao alto custo da bateria. As baterias estão ficando cada vez mais baratas e também elas podem ser usadas para aplicações estacionárias. Pensando num risco de blackout, principalmente em hospitais, né? Imagina blackout em hospital, o risco que é, né? E, enfim, então é um novo mercado que está surgindo, é uma tecnologia, de certa forma, né? O novo uso da bateria é uma tecnologia disruptiva, é uma disrupção, por quê? Você pode colocar o banco de baterias na tua casa e dizer, ó, tchau, concessionária de energia, não quero mais saber de vocês. Tá cabendo pagar apenas a taxa de iluminação, mas tem cidade que nem isso cobra. Tá bom? É a mesma coisa, por exemplo, instalar lá um sistema, né, de coleta e armazenamento de água de chuva. Se o negócio for bem feito, você pode dizer adeus a Sanesul, adeus Sabesp, o que seja. Né? Enfim. Outra coisa também que está surgindo é geração fotovoltaica como negócio, investimento. Por quê? Porque atualmente, na maior mercado, a maior parte dos clientes são aqueles clientes que têm espaço para instalar os módulos. Casas, indústrias, comércio. Quando falo comércio, supermercado. Muitas vezes supermercado mas fala, né, planta baixa. É um andar único. Então, por exemplo, no supermercado, no posto de gasolina, aí que tá. Eu falo isso porque teve um aluno meu que defendeu o TCC, que era o quê? Geração fotovoltaica em posto de gasolina. Porque posto de gasolina é um desafio, por quê? Porque é um comércio de produto inflamável.
Então, ter todo o cuidado na área da engenharia, na instalação dos módulos, aterramento, etc. E montagem, porque envolve soldagem, reforço estrutural, porque já aconteceu no Paraná, desabamento de teto, acho que não sei se será supermercado, cooperativa, uma indústria, não sei. Tá? Imagina o estrago que pode causar, né? Desabar o telhado porque não foi feito o reforço estrutural. Por exemplo, numa residência como a minha, né, que é telhado normal, né, que é telhado com telha de cerâmica, tudo bem, porque o engenheiro civil em geral, né, faz o cálculo, né, para que tenha aí no máximo uma carga adicional aí de 15 quilos por metro quadrado. E os módulos fotovoltaicos eles pesam menos que isso. Agora, uma cobertura mais leve, mais frágil, metálica num supermercado, aí você tem que tomar cuidado, tá bom? Ainda mais o risco, né, se pessoas estiverem lá embaixo, danificar produtos, equipamentos lá embaixo, tá? Ó, desde o ano passado eu faço vídeo, isso não aconteceu, a primeira vez, tá? De alguém tocar aqui a campainha. Mas olha, o vídeo já está ficando um pouco longo, daqui a pouco eu continuo, tá? Com o terceiro e último vídeo. Tá? Deixa eu parar aqui o vídeo, porque às vezes o computador dá uma travada. Bom, é isso, gente. Até o próximo vídeo.